aula de predicado. Você sabe achar o predicado? Na aula anterior, eu disse a você que a pergunta pelo sujeito tem que ser a primeira coisa a ser feita na análise sintática. E como é que você pergunta pelo sujeito? Lembra? Você vai ao verbo. Aliás, eu sempre digo isso. Na análise sintática, toda vez que você estiver perdido, toda vez que você não souber por onde começar, vá ao verbo. Você vai ao verbo e a primeira coisa que você vai fazer é perguntar pelo sujeito. Foi o que vimos. Lembra? Aí você pergunta pelo sujeito quem é que ou o que é que mais verbo. Aí sim, depois de perguntar pelo sujeito, aí você procura os complementos. Na aula passada, você aprendeu também que complemento do verbo, né, pode ser o objeto direto ou o objeto indireto. Aprendeu também que há termos que se ligam ao verbo, que vêm com preposição, mas que não são objetos indiretos, porque indicam circunstâncias. Tudo isso você aprendeu na aula anterior. Agora, você vai aprender a separar o sujeito do predicado. Diante de uma frase, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, eu começo a aula com a definição de predicado. Vamos lá. Tipos de predicado. Predicado é o que se declara acerca do sujeito. Ou seja, predicado é tudo menos o sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. E existem 3 tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Vamos conhecer o predicado verbal. Predicado verbal é aquele, o nome já diz, né? Se ele é verbal, é porque a coisa mais importante dele é o verbo. O núcleo do predicado verbal é um verbo, que em geral indica ação, movimento. Exemplo. Os alunos entraram em sala. Tá. Qual é o sujeito? Os alunos. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Entraram em sala. Nesse predicado, o verbo é um verbo que indica ação? Sim, entraram. Então, esse predicado é verbal. Por que ele é verbal? Porque o núcleo dele é um verbo de ação, movimento. Segundo exemplo, o funcionário chegou. Quem é que chegou? O funcionário, sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, olha só, o predicado é chegou, tá bom? Predicado é chegou, porque predicado é tudo menos o sujeito, tá bom? Então, tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Esse predicado, que tem um verbo de ação, é o predicado verbal. A gente aproveita para classificar esses 2 verbos, né? Na primeira frase, quem entra, entra. O verbo é intransitivo, porque em sala indica lugar. E quem chega, chega, né? Também o verbo é intransitivo. Tá bom. Predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo não é mais o verbo. O núcleo é um nome. Por quê? Porque agora o verbo indica estado. No predicado nominal, o verbo indica estado. O verbo é de ligação. Exemplo. Eles estavam eufóricos. Sujeito. Eles. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado é estavam eufóricos. O verbo é de ação ou é de estado? É de ação ou é de ligação? É verbo de ligação. Estavam. Eufóricos, predicativo do sujeito. Porque, lembra, é o adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito.
Então, esse predicado é o predicado nominal. O predicado nominal recebe esse nome, por que nominal? Porque a coisa mais importante dele é o nome. Porque o verbo não é de ação, o verbo é de ligação. Então, quem brilha no predicado nominal é o predicativo do sujeito. Você entendeu a diferença? O predicado verbal, ele recebe esse nome porque a estrela dele é o verbo. É um verbo de ação. No predicado nominal, a estrela não é o verbo, é o nome. A estrela do predicado nominal é o nome, por isso o nome é nominal. Ou seja, a estrela é o predicativo. Você está entendendo? Porque agora o verbo é de ligação. Então, quem brilha é o nome. O verbo, coitado, ele só liga. O verbo de ligação, pensa sempre isso, ó. O verbo de ligação, ele tem a função só de conectar o sujeito ao predicativo. Então, toda vez que ele aparece, o predicado é nominal, porque não é ele a coisa mais importante. A coisa mais importante é o predicativo. Já no predicado verbal, quem brilha é o verbo de ação, tá bom? No segundo exemplo, o funcionário estava contente. Quem é que estava contente? O funcionário. Sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Nesse predicado, eu tenho o verbo estar. Esse verbo estar é de ação ou é de estado? Ele é de estado, né? Ele é um verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Contente é o adjetivo que vem no predicado referindo-se ao sujeito. É o predicativo do sujeito. Tá, então esse predicado é o nominal, porque o núcleo dele é um nome. Quem é a estrela agora? Quem é o núcleo? É o predicativo do sujeito. Já o predicado verbo nominal é aquele que o próprio nome diz. Verbo nominal. Verbo nominal é aquele que tem duas estrelas, o verbo e o nome. Nesse caso, então, há dois núcleos. Um nome, que você já sabe, é o predicativo, e um verbo. Um verbo que não é de ligação, um verbo que é de ação. Por quê? Porque são duas estrelas agora. O verbo de ação e o nome. Exemplo, os alunos entraram em sala eufóricos. Você vai ao verbo e pergunta pelo sujeito. Quem é que entrou em sala? Os alunos. Sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, predicado é entraram em sala eufóricos. Esse é o predicado. Tá. Esse predicado tem verbo de ação ou verbo de ligação? Entraram é verbo de ação. É verbo intransitivo. Adria, por que entraram é verbo intransitivo mesmo, hein? Porque em sala é lugar. Se é lugar, é adjunto adverbial. Então, esse verbo não precisa de complemento, esse verbo é intransitivo. Então, beleza. Esse predicado que tem um verbo de ação, verbo intransitivo, e que tem eufóricos. Eufóricos é o quê? Eufóricos é um adjetivo. Por que ele é adjetivo mesmo? Porque ele está se referindo ao substantivo alunos. Então, ele é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Está acompanhando o meu raciocínio? Então, esse predicado que tem duas estrelas, ele tem um verbo de ação, que é um verbo intransitivo, e ele tem um predicativo do sujeito. Então, ele é o predicado verbo nominal. Verbo nominal porque ele tem dois núcleos, um verbo e um nome. Próximo exemplo. Quem é que chegou? Primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Quem é que chegou? O funcionário. Tá.
achei o sujeito. Aí, tirando o sujeito, o que sobra... Aí você vai devagar, raciocinando, ó. Tirou o sujeito, o que sobra é o predicado. Beleza. Tá bom. Agora, olho para o verbo. O verbo é de ação ou é de estado? É ação, é chegar. Aqui quem chega, chega. Verbo intransitivo, tá? Então, eu tenho um verbo de ação. E tenho contente. Contente é o quê? Contente refere-se a funcionário. Sempre fazendo isso, colocando as setas. Análise sintática é seta. Você começa a relacionar as palavras na frase, ó. Contente refere-se a funcionário, o funcionário contente. Adriana, tive uma recaída. Por que contente não é advérbio? Tipo, modo, o modo como chegou. Aí eu respondo que é para você não ter mais a recaída. Por que não é advérbio? Porque varia. Se varia, não é advérbio. Eu não poderia variar? Eu não poderia dizer os funcionários contentes? Ah, entendi. Então, se é adjetivo, não é advérbio, porque é variável. Se é adjetivo, vem no predicado e se refere ao sujeito, volte e classifique comigo. É adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, esse predicado que tem um verbo de ação e tem um predicativo do sujeito, ele é o predicado que tem 2 estrelas, tem 2 núcleos. É um predicado verbo nominal. Tudo bem? Entendido? Bom, então olha para cá. Eu vou fazer aqui um mapa mental com você. E com esse mapa mental nós vamos seguir nas frases. Eu trouxe aí para você 13 frases. São 13 frases e em cada uma delas nós vamos separar o sujeito do predicado e classificar o predicado, tá bom? Então, antes disso, nós vamos fazer um mapa mental, resumindo, mapa simples aqui, resumindo o que acabamos de ver. Como é que classificamos, então, o predicado? Vamos lá, acompanhando aqui meu raciocínio. Ó. Tipos de predicado. Bom, você já sabe que predicado é tudo menos o sujeito. Então, tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado, tá bom? Na hora de classificar o predicado, a primeira coisa que você faz é olhar para o verbo. Vá ao verbo. E pergunte: o verbo é de ligação? Se o verbo for de ligação, ou seja, se indicar estado, acabou. O predicado é nominal. E o núcleo será o nome. O predicativo do sujeito. Tudo bem? Agora, sempre o verbo, sempre vá ao verbo. Olhou para o verbo e viu que ele não é de ligação, ele é verbo de ação. Ou seja, verbo que não indica estado, verbo que indica ação, movimento, fenômeno, hein? Olhe para mim, essa ficha está caindo. Outra coisa também que eu não entendia, o que é verbo de ação, meu Deus? Eu ficava assim, o que é verbo de ação? Verbo de ação é verbo que indica movimento? Não necessariamente. Verbo de ação é todo verbo que não é de ligação. Essa é a melhor definição. Por exemplo, se eu digo para você assim, ele dormia profundamente. O verbo dormir é de ação? É. Ah, mas a pessoa tá paradinha, Adriana, porque dormir profundamente ninguém se mexe. Ação é o que não é estado. Ação é tudo que não é de ligação. Se o verbo é de ligação, ele não é de ação. Se ele é de ação, ele não é de ligação. Por exemplo, se eu digo, ela está agitada. O verbo estar
é verbo de ligação. Liga o sujeito ao predicativo. Então é essa lógica, consegue entender a lógica? Olhou para o verbo, perguntou, é de ligação? Beleza. O verbo de ligação é aquele que indica estado, ser, estar, ficar, parecer, e ele vem sempre ligando o sujeito ao predicativo, tá? Se é verbo de ligação, o predicado é nominal, tá? Agora, se não é de ligação, então ele está no grupo dos verbos de ação. Aí, volte comigo. Se o verbo é de ação, aí ele pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Tá bom? Então, vem. Quando o verbo é de ação, aí você tem duas possibilidades de predicado. Se o predicado vier sem predicativo, se não houver predicativo nele, se só houver um verbo de ação e não houver predicativo, o predicado será verbal. Agora, se houver um verbo de ação e um predicativo, então, vou repetir. Olhou para o verbo, viu que ele é de ligação, então o predicado é nominal. Olhou para o verbo, viu que ele não é de ligação, ele é de ação, ou seja, ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, aí você pergunta, tem predicativo? Não, então o predicado é verbal. Ou seja, só há uma estrela que brilha, só há um núcleo, que é o verbo de ação. Mas, se você olhar para a frase e vir que ali há um verbo de ação e há um predicativo também, então são duas estrelas. É o predicado verbo nominal. Nesse caso, nós temos dois núcleos: o verbo e o predicativo. Por isso o nome dele é verbo nominal, porque ele tem duas estrelas que brilham. Ele tem um verbo de ação, ou seja, um verbo que não é de ligação, e ele tem um predicativo. Tudo bem? Tranquilo? Com base nisso, nós vamos resolver as frases que vêm a seguir. Sempre fazendo a análise, começando sempre no verbo. Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito. Tirou o sujeito, que sobra é o predicado. Beleza. Olhou para o verbo, pergunte. Ligação ou não? Se é de ligação, predicado nominal. Se não é de ligação, então ele é de ação. Aí ele pode ser intransitivo, transitivo direto, não importa. Ele é de ação. Se ele é de ação, ou o predicado é verbal ou é verbo nominal. Porque se ele é de ação, é porque o verbo de ação é um verbo que brilha. Então, ou o predicado é verbal ou é verbo nominal. Tá. Se houver um verbo de ação e não houver predicativo, então só há uma estrela a brilhar. É o predicado verbal. Se houver um verbo de ação e um predicativo, então são duas estrelas que brilham. Aí eu terei um predicado verbo nominal. Tudo bem? Então, roda uma vinheta e no próximo vídeo, uma sequência de frases retiradas de provas de concursos em que você vai separar o sujeito do predicado e classificar o predicado. Vamos lá.